Como vencer o medo do fracasso e dar o primeiro passo. O medo do fracasso é uma das maiores prisões já construídas pela mente humana. Ele não usa grades de ferro, mas sim argumentos aparentemente lógicos. E se der errado? Você não está preparado. Melhor esperar um pouco mais. O que os outros vão pensar? Esse medo paralisa sonhos, adia vocações e cala vozes que poderiam mudar o mundo. Mas vencer esse medo não é sobre eliminar completamente a possibilidade de falhar. É sobre encontrar uma razão maior que torne o risco válido. Dar o primeiro passo não é uma questão de ausência de medo, mas de coragem para agir apesar dele. O primeiro passo para vencer esse medo é redefinir o que é fracasso. Em uma sociedade obcecada por resultados instantâneos, fracasso é visto como o oposto de sucesso. Mas na jornada real, fracasso é simplesmente feedback. É o processo de aprender o que não funciona para que você possa se ajustar e tentar de novo de maneira mais sábio. Thomas Edison, ao inventar a lâmpada, não falhou 1000 vezes. Ele apenas descobriu 1000 maneiras de não fazer uma lâmpada. Cada tropeço não é um ponto final, é uma vírgula na história que você está escrevendo. Em segundo lugar, é preciso quebrar a grandiosidade do primeiro passo. O medo nos leva a imaginar que dar o primeiro passo significa algo monumental, como saltar de um penhasco. Na realidade, quase sempre é um movimento pequeno, quase insignificante. Enviar um e-mail, fazer uma ligação, inscrever-se em um curso, esboçar a primeira linha de um projeto. O foco não deve estar no salto gigantesco, mas no pequeno passo consistente. A jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo, não com um salto mortal. Terceiro, afaste-se da mentalidade de tudo ou nada. O medo do fracasso, muitas vezes, é alimentado pela crença de que, se você não for perfeito da primeira vez, tudo estará perdido. Isso é uma ilusão. O progresso raramente é linear. Permitir-se ser um iniciante, cometer erros e aprender no processo é não apenas normal, mas essencial para qualquer crescimento genuíno. Por fim, concentre-se no porquê. O medo do como vou fazer isso, como vou dar certo, sempre será maior que a sua capacidade se você não tiver um porquê. Porque tem um chamado, porque isso ajudará pessoas, porque é meu sonho, suficientemente forte. Seu porquê é a âncora que segura o barco durante a tempestade do medo. Reflexão bíblica: a coragem que vem da fé. A Bíblia é um vasto compêndio de histórias de homens e mulheres que enfrentaram o medo do fracasso de frente, não porque eram corajosos por natureza, mas porque sua confiança estava em algo, ou melhor, em alguém que era maior que qualquer resultado terreno. Moisés e o medo da inadequação. Quando Deus o chamou para libertar Israel do Egito, Moisés foi tomado por um medo paralisante. Ele apresentou todas as suas objeções. Quem sou eu para ir a Faraó? Medo de não ser importante o suficiente? E se eles não acreditarem em mim? Medo da rejeição? E do fracasso? Ele não tem facilidade com palavras. Medo da própria inadequação. Deus não negou as limitações de Moisés. Em vez disso, ele ofereceu a sua própria presença e poder. Eu serei com você. Êxodo 3:12. A garantia divina não era de que tudo seria fácil, mas de que ele mesmo seria a força no lugar da fraqueza. O primeiro passo de Moisés não foi quando ele se sentiu capaz, mas sim quando ele escolheu obedecer, apesar do medo. Josué e o medo do desconhecido. Após a morte de Moisés, Josué herdou a tarefa impossível de liderar um povo teimoso para conquistar uma terra cheia de gigantes e guerreiros. O medo do fracasso deve ter sido esmagador. Por 3 vezes Deus lhe diz: seja forte e corajoso. A coragem de Josué não viria de sua experiência militar, mas de uma promessa. A ordem era para ele agir com base nessa promessa, não em seus sentimentos. Seu primeiro passo foi cruzar o Jordão na época da cheia, um ato de fé que parecia arriscado, mas que abriu o caminho para a vitória. Pedro e o medo de afundar. Mateus 14, de 22 a 33.
A imagem de Pedro saindo do barco e andando sobre as águas em direção a Jesus é a perfeita metáfora para dar o primeiro passo com medo. Enquanto ele manteve os olhos fixos em Jesus, ele fez o impossível. No momento em que ele se concentrou no vento forte e nas ondas, as circunstâncias ameaçadoras, ele começou a afundar. Mesmo no seu fracasso, Jesus estendeu a mão e o salvou. A lição é profunda. Dar o primeiro passo é sobre focar em Jesus, não nas ondas. O fracasso momentâneo não é o fim. É uma oportunidade para experimentar a mão salvadora de Cristo. O maior fracasso não é cair, é nunca tentar por medo de cair. Como Pedro, saia do barco. Mesmo que você afunde por um instante, você vai aprender que a mão de Jesus está sempre estendida, pronta não apenas para te salvar, mas para caminhar com você sobre as águas impossíveis da vida. Sua identidade está no seu sucesso ou fracasso, mas em ser um filho amado de Deus, chamado para andar por fé. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.